Boa noite, amigos. Recebemos com muito prazer o Dr. Silvio De Biasi, que é um dos grandes nomes da oftalmologia pernambucana. Doutor Silvio, primeiro eu quero saber desse problema que atingiu aí a filha do Tiago Leif, que tem um nome horroroso, eu não quis decorar. Como é o nome daquela doença? Prazer estar com vocês. O nome é o retinoblastoma. O nome é retino, tá certo, é plastoma. O que é isso? É um tumor, né? É um tumor maligno, né? É uma doença que acomete as crianças, mais na faixa etária até os 5 anos de idade. E é uma doença que é um tumor intraocular, né? Não é uma doença tão frequente, é uma doença rara, né? Ela pode ocorrer em 1 para 10 mil ou 1 para 20 mil casos. O senhor já pegou? Já atendi casos de retinoblastoma, até quando eu trabalhava até na Fundação, na Altino Ventura. Aí a gente via crianças fazendo tratamento também para retinoblastoma lá. E é uma doença que é uma urgência que tem que ser tratada de imediato, porque ela tem uma alta taxa de letalidade se não for tratada, né? A criança morre, é? Exatamente. Se o retinoblastoma não for tratado, a doença deixa de ficar contida no globo ocular e sofre metástase, vai para outras partes do corpo, e isso pode levar à morte da criança. Mas, nos casos que são tratados a tempo, o índice de cura é maior do que 90% a 95%. E quais são os sintomas? Os sintomas, o mais frequente é a leucocoria, que tem esse nome estranho. Como é o nome? Leucocoria? Tem esse nome estranho, que a retina ela tem um reflexo vermelho. Então, quando a gente tira a foto, você já notou que às vezes a foto sai o olhinho vermelho lá no fundo do olho, né? Então, quando esse tumor está crescendo lá dentro do olho, ele tem uma cor esbranquiçada e a retina perde a coloração vermelha. Então, daí o nome leucocoria. Então, fica branco, leuco de branco, né, como leucócitos, como isso. E aí você fica branco o reflexo, conhecido popularmente como olho de gato, né? A gente perde aquele vermelho do brilho quando vai tirar uma foto de uma máquina com flash, né? Então, o pai ou a mãe às vezes nota numa fotografia que a criança tirou que tem alguma coisa diferente no reflexo de um olho para o outro. Dói? Não, a doença geralmente não dá dor, né? A doença, para dar dor, ela está numa fase muito avançada já, que teria já levado a um glaucoma, a um comprometimento maior do olho. Os principais sintomas são esse do reflexo esbranquiçado, esse do popular olho de gato, o estrabismo, que é o desvio do olhar, tanto para dentro como para fora, né? Então, todo o estrabismo na criança também precisa ser investigado para ver se não há alguma lesão aí na retina. E em alguns casos pode ter vermelhidão, pode ter dor e a criança pode se queixar que não está enxergando bem também aí dessa maneira. Qual é a prevenção? A prevenção é o tratamento precoce. Então a gente precisa diagnosticar precocemente essas crianças, né? Até porque é uma doença que ocorre na faixa etária mais frequente de 1 ano e meio a 2 anos de idade, né? Na grande maioria dos casos. E veja que as crianças só geralmente procuram o exame oftalmológico na idade escolar, que é a partir dos 6 anos, por aí. E aí o tratamento já vai ser tardio nessas crianças. Então, o exame oftalmológico precisa ser anual nessas crianças. A partir de que idade? A criança nasce, ela faz o teste do olhinho, conhecido que é feito até na maternidade mesmo às vezes. O teste do olhinho nada mais é do que jogar luz no olho e ver se o reflexo está vermelho. Se o reflexo está vermelho, sabe que a criança não nasceu com catarata, não nasceu com nenhuma malformação que impede da luz chegar até a retina. E todo mundo, porque eu ouço falar do teste do pezinho, esse teste do olhinho... Não, mas o teste do olhinho já está bem difundido já. Tá. Inclusive, alguns postos de saúde também fazem o teste do olhinho porque é uma coisa mais simples, mas o ideal é que faça na maternidade ou com o pediatra, ou que ele encaminhe ao oftalmologista já de imediato logo quando nasce, aí, e depois ele vai ficar fazendo anualmente esse exame, né? A consulta oftalmológica anualmente, principalmente até essa idade dos 6, 7 anos de idade. Existe a oftalmologia pediátrica? Existe sim. Existe oftalmologista que só atende criança praticamente no seu dia a dia, né? E que já estão sabendo dessas atitudes de tomar quando veio uma lesão dessa esbranquiçada. Aí sim ele caminha para um médico especialista de retina e existe especialista também em tumor intraocular. Existem oftalmologistas que fazem só a parte desse tumor intraocular também. Agora, como o senhor disse, o tratamento, quando é precoce, o grau de cura é muito alto, né? Sem sequelas?
Quanto mais precoce pega a lesão, quanto menor a lesão dentro do olho, a chance de manter a visão dessa criança é maior. A primeira coisa a fazer é evitar a morte, né? Então você tem que tratar para preservar a vida. Depois vai tentar preservar o globo ocular para a criança, porque em alguns casos precisa até retirar o globo ocular. Hoje em dia isso é menos frequente, mas precisa às vezes ser retirado. E depois preservar a visão. Então nessa sequência aí que precisa ser feito. Se a lesão é pequena, então existe uma chance importante da criança preservar a visão também. Se é uma lesão grande, que ocupa grande parte do globo ocular e que a criança já não está enxergando bem, aí são casos mais complexos que às vezes vão até para a enucleação, que é a retirada do globo ocular para preservar a vida da criança. E também essa coisa da oftalmologia para a criança é muito feito nos colégios, né? Porque às vezes os pais não sabem porque é que o filho está com uma mal performance no colégio, é a visão, né? Exatamente. É aí que eu falo que precisa antes da idade escolar, porque a visão também, não falando de retinoblastoma, mas a visão se desenvolve até os 6, 7 anos de idade. Então, se a criança ela tem uma diferença grande de grau de um olho para o outro, ele precisa ser estimulado o olho que é deficiente e feito tampão no olho que enxerga, né? Você deve ter visto a criança com um tampãozinho e com óculos, né? Para estimular o olho que é deficiente. Porque senão, se o cérebro não receber essa informação até os 6, 7 anos, não for estimulado, o óculos que vai ser usado depois dos 6, 7 anos, ela não vai ter uma boa visão. Então, a importância do exame precoce e o exame anual nessas crianças aí. Agora, eu tenho lido, eu não sei, de várias matérias de que o número de crianças com miopia tem aumentado muito em função de passar horas e horas no computador. É verdade. No celular, né? É verdade. A miopia, ela nessas crianças, ela vem aumentando porque eles vêm utilizando muito a visão de perto, no tablet, no celular, no computador, e também não estão expostas a atividades ao ar livre. A atividade ao ar livre, a exposição solar, o uso da visão de longe, também reverte um pouco essa intensidade da propagação da miopia. Então, essas crianças precisam ter atividades também fora de casa, também ao ar livre, levar sol, tudo, e ficar controlando o tempo de exposição aos eletrônicos, já que são utilizados muito próximo da visão. E tem casos até que os pais não cuidam e a criança passa horas e horas no celular. E outro alerta também esses tablets, o celular, ele tem uma luz azul. A gente não sabe até onde o efeito dessa luz azul é prejudicial nessas crianças em crescimento. Então, tem gente que usa o tablet ou o celular à noite com as luzes apagadas. Isso faz a pupila dilatar, porque está escuro, e essa luz azul até penetra mais. Então, o interessante é não utilizar à noite. Quando utilizar à noite, utilizar tendo uma luz acessória, não utilizar num ambiente totalmente escuro. Para preservar, fazer um pouco da miose, a pupila fecha um pouco e evita a entrada desses raios mais danosos na retina, da luz azul. E o uso do computador, aí já não é por criança, por adulto também tem algumas normas para não causar problema à visão? Ele tem que dar um intervalo para a fadiga ocular, e o que é mais comum também no adulto é o olho seco. O computador, ele diminui o piscar, a gente pisca menos quando está fixado na tela ali na frente, o computador, o celular, o que for. Então, o adulto ele precisa usar mais lubrificantes oculares se ele passa muito tempo na tela, porque quando o olho seco está muito forte, ele pode ter uma baixa da visão, o olho ficar vermelho, ardência, dor, são desconfortos da síndrome do olho seco aí nos adultos. Mas doutor Álvaro Dantas disse que trouxe uma máquina para olho seco. Que máquina é essa? Lá no ícone ele tem um laser, né, que estimula as glândulas de Meibomian, são glândulas que a gente tem na pálpebra, e aí um componente do olho seco que faz ele ser mais forte é a evaporação. O olho seco é evaporativo. E essas glândulas formam uma camada de lipídio, porque secretam uma gordura que é normal no nosso filme lacrimal e evitam essa evaporação. Então, além desse laser, tem também um aparelho que faz uma massagem na pálpebra e aquece a pálpebra para desobstruir essas glândulas. Então, ele tem um spa lá do olho seco para esses pacientes. Um spa é? Um spa que tem spa do olho seco. Exatamente, um spa que tem essas máquinas em que a gente pode fazer esse tratamento para a síndrome do olho seco e essa disfunção que o paciente tem palpebral e com isso melhorar a qualidade do filme lacrimal. E ele ter mais um conforto visual, menos olho vermelho, menos ardência e essas queixas do dia a dia. Por que quando a pessoa está lidando com a cebola chora? Por quê? Aí é o efeito de vai evaporar componentes ali que a
A córnea da gente, que é a parte mais externa do olho, ela é muito inervada. Por isso, quando cai um cisco, você não aguenta, você tem que fechar o olho e correr para uma emergência, né? Então, qualquer substância química ou que venha, evapore dali da cibola e que atinja a córnea, vai dar uma reação de ardência e o olho vai lacrimejar. É como se ele quisesse reagir àquela lesão que está havendo na córnea ali. Mas pode trazer problema para... Não, porque isso geralmente é uma coisa rápida, temporária, né? E a pessoa não vai ficar exposta àquilo ali por um período muito longo. Se ficar por muito tempo, vai haver uma irritação maior da córnea e ele vai ter que lubrificar posteriormente melhor o olho. Isso. E até que idade a córnea se mantém normal? Até a morte? Não, a córnea, como é o vidro do relógio do olho, a parte mais externa, ela se mantém estável. Com os anos, ela vai perdendo algumas células, mas que são da parte interna da córnea. Essa questão do olho seco, ele é mais frequente no adulto por conta também do uso da exposição ao ar-condicionado, do uso dos eletrônicos, mas a córnea ela se mantém estável, a parte interna dela é que sofre com o tempo uma deterioração de algumas células e aí surge a questão da catarata. O paciente não deve aguardar, às vezes, para uma cirurgia de catarata com muita idade, porque a córnea já vai estar mais frágil e a cirurgia pode ser mais traumática por uma córnea mais densa, uma catarata mais densa, e lesionar mais a córnea. Então, mais um motivo para a catarata não ser muito tardia a cirurgia. E a catarata pode cegar, doutor Silvio? A catarata pode sim levar à cegueira, mas graças a Deus é uma cegueira reversível, né? Quando você opera a catarata, você adquire novamente a visão. A menos que a catarata esteja tão eminente, tão madura, né, que aí o paciente pode ter outras lesões. A catarata pode induzir um glaucoma, uma lesão no nervo do olho, por uma catarata muito avançada também. E o transplante de córnea? Eu acho que é o transplante que é feito com mais número, é o transplante da córnea. É verdade. O transplante, como a córnea é um tecido mais externo ali na superfície do olho, ela não tem vascularização, né? Então a rejeição diminui nesse procedimento, né? Então é um transplante que vem evoluindo muito no dia a dia. Existem alguns tipos de transplante de córnea hoje em dia que não se tira mais nem a córnea toda. Se tira a camada mais interna da córnea, como se fosse uma raspagem na córnea, e se coloca do doador só essa parte da córnea que é deficiente, que são aquelas células que eu falei que com a idade vão sofrendo. E aí a recuperação é mais rápida, o índice de rejeição é menor, às vezes é uma cirurgia que o paciente não leva nem ponto, então teve uma evolução muito grande na cirurgia de córnea e também do transplante de córnea no dia a dia. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Dr. Silvio De Biasi sobre oftalmologia. Vamos continuar conversando com o Silvio De Biasi. Então, Silvio, por que é que o ícone é uma referência nacional? O ícone é uma referência nacional pela experiência de Álvaro Dantas, que está à frente lá do ícone há alguns anos, né, que tem muita experiência, e pela tecnologia que é agregada também ao serviço, né? O ícone é um serviço que não deixa de investir sempre, de sempre querer o que tem de mais novo e de melhor para oferecer na oftalmologia, né? Tanto que lá a gente tem um microscópio hoje em dia, que é o Artevo 800, que é um microscópio que é o primeiro da América Latina. É um microscópio muito importante, principalmente nas cirurgias de retina, né, que é a cirurgia que eu faço lá no ícone, que a gente consegue, durante a cirurgia, olhando para uma tela 3D, que a cirurgia é toda feita olhando para uma tela 3D, a gente consegue acessar a retina por tomografia também. Então, na tela eu estou vendo lá a membrana que eu estou retirando, o buraco macular que eu estou fechando, e ao lado, na mesma tela, eu posso fazer uma tomografia daquela estrutura e ver se aquele buraco já foi fechado, se aquela membrana já foi retirada, e interfere, às vezes, nas condutas que você vai tomar no intraoperatório. E não depois da cirurgia, a gente fazer uma tomografia para ver como é que está a retina, como é que está o globo ocular. Então, Porque lá no ícone tem um tal de esmaio, eu sempre gostei desse esmaio, que era a milha que ganhava esmaio e viajava. Mas lá não viaja, mas tem esmaio. Que diabo é esmaio no ícone? Não é cartão de fidelidade de companhia aérea não, né? Não, o esmaio é uma técnica cirúrgica que é feita a laser para correção do grau. O grau da miopia, o grau da presbiopia,
o grau do astigmatismo, né? E que é uma cirurgia que é um laser que é aplicado na córnea, né? Que é uma cirurgia indolor, que é feita com o paciente acordado, só com colírio anestésico. E ele consegue retirar uma pequena camada da córnea, da parte intermediária da córnea. Com isso, ele preserva a estrutura mais externa da córnea, evitando algumas complicações que podem haver na cirurgia refrativa. Então, diminui o risco de você ter as ectasias, que a córnea fica mais fragilizada, e depois da cirurgia você vinha ter um grau irregular. Então, é uma técnica inovadora, é uma técnica que você consegue ter um conforto para o paciente também no pós-operatório, porque ele preserva o epitélio da córnea, que é aquela região... O que é epitélio? O que é isso? Que é a região mais superficial da córnea. O nome é horrível, né? E que é a região mais inervada. Então, se você não mexe nessa região que é muito inervada, no pós-operatório o paciente vai ter mais conforto, menos lacrimejamento, né? Então, é um pós-operatório mais tranquilo e uma mais rápida recuperação visual. Olha, uma dessas características que o mestre Gilberto Freire tinha é que ele não usava óculos. E ele me disse, ele com um olho ele vê para longe, com o outro olho ele vê para perto. Existe isso, é? Existe, com a báscula, né? Geralmente o olho dominante, que é o olho melhor, fica para longe, e o olho que você não tem tanta dominância, fica um pouco míope, que o míope consegue ver de perto. É uma técnica que é utilizada ainda em algumas cirurgias refrativas, principalmente, para o paciente ele se manter sem o uso do óculos, não precisar o uso do óculos, já que ele consegue ver bem com o olho de longe e o outro para perto. É possível isso. Quem não gosta do ícone são as óticas, né? Porque o ícone tira a necessidade de usar óculos de muita gente, né? É verdade. No dia a dia hoje, né, as pessoas estão cada vez mais ativas, fazem mais atividades físicas, né? E aí querem cada vez mais se libertar da dependência do óculos, né? O óculos é bastante útil, né? O óculos é importante no dia a dia, mas alguns pacientes, algumas atividades fica difícil de realizar com óculos, ainda mais hoje em dia com o uso da máscara, né? A máscara começa a embaçar o óculos e fica difícil de ver. Então, acho que é uma vantagem muito grande você não ter a dependência das lentes corretoras, dos óculos, né? Ficar livre deles no seu dia a dia. Qual é o processo, doutor Silvio, de uma pessoa que queira eliminar o óculos? Ele chega no ícone, ele faz quantas consultas? Qual é a sistemática para você entrar no ícone e sair sem necessidade de usar óculos? Vai fazer a primeira consulta, né, inicial, vai ver se o paciente tem alguma doença ocular, né, ou se ele só tem a refração, que é o grau, né? Porque essas cirurgias refrativas, principalmente a laser do paciente mais jovem, né, são cirurgias que são feitas principalmente para aqueles pacientes que têm dificuldade visual pela correção do grau, mas não têm outras doenças mais graves, né? Outras doenças mais severas na córnea, outras doenças mais graves na retina, um glaucoma avançado. Então ele vai fazer os exames, se os exames que são feitos no mesmo dia e vistos no mesmo dia... Tudo no ícone? Tudo lá no ícone, né? A gente tem toda a estrutura de exames, é feito na mesma hora, a gente vê os exames, se for um bom caso para a cirurgia, é solicitada a cirurgia e ele pode operar de imediato, na mesma semana ou na outra semana, na semana seguinte. E qual é aquele exame que sai um ventinho no olho? Que é aquele é um tonômetro, não é o de aplanação, é um tonômetro de sopro, né? Que é um tonômetro que ele joga o ar no olho e ele sente a resistência do olho àquele ar. E essa resistência é medida como uma pressão em milímetros de mercúrio. Então é um exame que serve para você ver quanto está a pressão ocular para descartar casos de glaucoma. É um exame que é feito no dia a dia como triagem, né? Nos casos que a gente suspeita, você pode lançar mão de outra medida da pressão, que é feita com um aparelhinho lá, uma luzinha azul, que é feito no consultório mesmo, e que dá uma medida também bem fidedigna da pressão ocular. Mas o tonômetro de sopro é muito útil como exame de triagem no dia a dia. Antigamente, esse exame era feito, essa cirurgia era feita num olho e no outro só uma semana depois. Agora parece que é tudo no mesmo dia, né? Ah, da catarata, você está falando, né? A catarata, Álvaro tem essa conduta lá de fazer as cirurgias no mesmo dia, utilizando técnicas diferentes, aparelhos diferentes, sabe? Então é como se a cirurgia tivesse sido feita em dias diferentes. Então ele utiliza disso para fazer um olho direito e para fazer o olho esquerdo em um outro aparelho, com outro sistema, como cirurgias distintas no dia a dia. E no seu dia a dia, doutor Silvio, o cuidado com a Covid é importante? Não tenha dúvida, o Covid veio realmente para mudar a rotina da gente, né? Tanto em termos de atendimento, de preparar a clínica para receber os pacientes, de restringir os horários de atendimento para que não fique
um ambiente com muitas pessoas, né, na sala de espera, além dos cuidados do álcool. A gente tem uma máquina lá de propé, que os pacientes entram, colocam o pé para até os sapatos não contaminarem o ambiente, né, principalmente naquela época que o surto estava mais forte. Agora, graças a Deus, parece dar sinais de que vai diminuir aí essa situação. O Covid trouxe problemas na área da oftalmologia? Sim, o Covid, o vírus em si, né? Ele pode levar a conjuntivites, aquele olho vermelho, inflamado, pode levar, é raro, não é frequente, mas lesões no nervo do olho, uma neurite, né? Que é uma inflamação no nervo óptico que a gente tem no fundo do olho, lá na retina, e lesões na retina também, como oclusões, hemorragias. Tem trabalhos publicados, mas não foram casos com a frequência elevada, foram casos mais raros, mas podem sim levar a esse desconforto. Agora, é impossível você dizer quantos tratamentos o ícone pode fazer. É uma gama muito grande de problema no olho, né? A gente lá faz as cirurgias refrativas, que é a cirurgia de correção de grau, né? A cirurgia de catarata, que hoje em dia se tornou uma cirurgia refrativa também, né? O paciente não deseja só apenas ficar livre da catarata, que um dia ele vai ter que operar de toda maneira. Mas... Essa técnica é recente ou o senhor, quando era estudante, já tinha isso? Não, a técnica cirúrgica é recente porque foi acoplada ao laser, né? A cirurgia de catarata hoje em dia pode ser feita a laser. Não, a colocação da lente que evita que a pessoa use óculos. Não, a lente já existe há um tempo já, a lente já existe. O que há é um aprimoramento da lente, né? A lente, ela antes era só para correção de longe, agora passa a ser uma correção para longe, perto e intermediário, dependendo da qualidade da lente que é implantada no globo ocular. Quando você aspira o cristalino, que é a catarata é o cristalino, a lente que a gente tem dentro do olho que perdeu a transparência, né? E com isso vai ocorrendo uma baixa de visão e da qualidade da visão e do contraste. Então, ela é aspirada e é implantada uma lente acrílica transparente dentro do olho, que ela promete dar uma visão longe, perto e intermediário. Então, com isso, o paciente fica livre dos óculos. Essas lentes são de onde? São feitas aonde? As lentes são importadas, realmente. São lentes americanas, o Brasil são não lentes chegou inglesas. Ainda. No Brasil existe as lentes também, tem lentes de boa qualidade, mas as que a gente usa para longe, para perto, intermediário, as lentes trifocais, as lentes foco estendido, elas são lentes importadas. A gente ainda não tem toda essa tecnologia para essa qualidade de lente ainda aqui. Então, não, quer dizer, essas lentes top são importadas. São importadas, isso. E realmente é as que cuidam da visão com toda a segurança. Exatamente. Não é que a qualidade da lente nacional não tenha um bom resultado, mas para o paciente que deseja realmente almeja ficar livre dos óculos, as lentes importadas de marcas mais conhecidas, elas têm esse objetivo mais facilmente alcançado. E tem algum cliente que não almeja ficar livre do óculos? Olha, é difícil hoje em dia, né? É difícil. Tem um ou outro paciente que diz que já está acostumado com seu óculos, tudo, mas geralmente quando ele vê que uma esposa, o marido, uma pessoa, uma vizinha, um amigo operou e ficou livre da correção do óculos, aí ele muda de ideia e deseja realmente ficar sem os óculos. Eu acho que é alguma coisa que ele não experimentou ainda, né? Se ele tivesse a opção de experimentar antes de decidir, com certeza ele decidiria em ficar livre dos óculos, feito você está citando aí agora, realmente. Olha, eu tenho um amigo que está agora com 87 anos, e ele foi, eu acho, um dos primeiros que fez a cirurgia com o doutor Álvaro, e que dispensou o óculos e até hoje não tem problema, com 86 anos. É verdade, porque a lente, ela, como eu falei que ela é de acrílico, ela é para a vida toda, né? Então você faz um óculos você vai perder, pode arranhar e você tem que fazer um outro. A lente ela vai ficar lá dentro do olho para sempre, né? E ela está sempre preservada. Então a visão, depois que você opera a catarata, você não tem grandes mudanças do grau. As mudanças são leves, o grau fica relativamente estável, mesmo com a idade avançando aí. Mas, por exemplo, o jovem com 18 anos que já tem uma miopia, então ele não tem catarata, mas também ele pode ter o implante, né? Da lente. No paciente muito jovem, geralmente a gente não parte para o implante da lente, a gente não retira o cristalino, a gente parte mais para a cirurgia refrativa corneana, que é aquela cirurgia na córnea. O implante da lente, a aspiração do cristalino e o implante da catarata já são em pacientes a partir dos 45, 50 anos de idade. Eles já estão mais próximos da cirurgia da catarata, sabe? Porque esses pacientes eles ainda têm uma visão de perto.
Então a gente acaba preservando mais esse paciente, porque ele tem uma capacidade visual de perto e deixa a cirurgia da catarata um pouco mais para frente. E esses podem fazer a refrativa, a cirurgia. Mas o jovem fica livre do óculos também? Fica livre do óculos com a refrativa corneana. E o paciente que tem um pouco mais de idade, né, 50 anos, 55, esse paciente quando passa para a refrativa, ele daqui a alguns anos vai precisar da cirurgia de catarata. Então não é interessante que ele vai fazer uma cirurgia e num prazo relativamente curto vai precisar de outra. Aí ele parte realmente para a facectomia, que é o implante da lente intraocular. E quem fez a refrativa pode fazer a outra de catarata? Pode fazer a catarata. Inclusive o aparelho que a gente utiliza para aferir o grau da lente que a gente vai implantar dentro do olho, ele tem programas até para a gente colocar para ele que você já fez a cirurgia refrativa antes, que você era míope antes, para ele entender e calcular a lente que vai ser implantada. A nossa última pergunta, doutor Silvio. A oftalmologia está em evolução permanente? Não tenho dúvida. A oftalmologia não para, né? Tanto os tratamentos de retina, para degeneração macular relacionada à idade, as injeções intravítreas dentro do olho, a cirurgia catarata, a cirurgia minimamente invasiva, sem levar ponto, cirurgia com 3D, em que a gente pode acompanhar, todos que estão na sala podem acompanhar a cirurgia com a mesma visão do cirurgião, então serve muito também para ensino, aprendizado. Não tenho dúvida que a oftalmologia não para por aí, ela vai sempre evoluindo e a gente tem que estar atento a isso, porque senão a gente não oferece o que tem de melhor para os pacientes. Nós queremos agradecer ao doutor Silvio Biasi todas essas informações e principalmente esse destaque que o ícone tem na oftalmologia brasileira. Forte abraço e até o próximo programa, se Deus quiser.